protagonista da minha história é o Sérgio. O Sérgio tem só 5 anos e esta manhã disseram para ele que tem esclerose múltipla. A minha história é sobre uma bailarina e, na verdade, seria uma dança, uma coreografia. Sobre uma jovem que tem 19 anos, diagnosticada com esclerose múltipla. Fazer uma alusão direta com a manifestação da doença dentro do corpo, como os anticorpos são os guerreiros e os guerreiros entram em colapso e começam a atacar os próprios amigos, a dificuldade deles de assimilar quais são as células saudáveis e quais são as células que eles têm que combater. A vossa ideia de os guerreiros que atacam os próprios guerreiros, porque a doença é assim mesmo que ela funciona. Ela começa a interpretar mal quem rodeia e ataca o próprio organismo, ou seja, é o organismo que se ataca a si próprio. E é um bocado o que se passa com a tua personagem, que ele agora vê-se numa situação constrangedora, mas ele vai ter que aprender a viver com isso, e isso é um desafio, que foi o tipo de desafio que eu tive na mesma altura, com 20 anos. Por sua pouca idade e não ser casada, morar com a mãe, não ter um namorado, mesmo assim, ela fica com vontade de ser mãe. Isso acontece, mas mais uma rapariga tão nova, que lhe dizem que ela tem uma doença crónica, a primeira coisa que a pessoa pensa quando lhe dizem que tem uma doença crónica, eu vou morrer. E é natural que com 19 anos começa a despertar a ideia da maternidade. Portanto, ela pode ter o filho aos 20 anos, pode ter filhos aos 30 ou até aos 40. A sua mãe sabe que ele tem uma esclerose múltipla, mas não sabe como explicar porque ele é muito pequenino. Explicar a uma criança o que é esclerose múltipla, se os adultos já não entendem, uma criança então ainda é muito mais complicado. É uma maneira de nós começarmos a preparar qualquer criança a viver numa sociedade de inclusão. Então, nesse momento, há uma ruptura na história, que ela começa a perder os movimentos e a chegar próximo ao chão, e a dança continua dela no chão. Isso acontece, porque a esclerose múltipla não escolhe rico, pobre, bailarino, ministro, pedreiro, padeiro, atinge qualquer pessoa. Ela está a jogar no seu quarto e de repente fica com problemas de visão, mas ela não sabe o que está a passar, fica com muito medo. Ela vai correr como a sua mãe. Há muita esclerose múltipla pediátrica, está-se a descobrir, e tem que saber lidar com isso, tem que saber explicar às crianças o que é, não é um bicho-papão. Porque os pais de uma criança que ouvem que o filho tem uma doença crónica, então lá, ele vai morrer. Não vai. Ele vai morrer com aquilo, mas não vai morrer daquilo. Havia um desejo, e há um desejo muito grande, em querer se viver tudo muito intensamente. Porque nós pensamos que amanhã já podemos não ter condições para fazer coisas tão simples como andar a pé. Convém explicar, e se calhar essa é uma forma interessante de explicar.